Atenção, senhor Newton César. Aqui estou, Márcio Roberto. Parece que está gravando. Vamos ver. Pois é, mudando aqui de aplicativo de reunião, de gravação. Então, não sei se vai dar para perceber. Eu percebo que o som é um pouquinho melhor no Google Meet. Parece ser um pouco mais nítido, né? Não sei se em termos de imagem vai mudar alguma coisa. Vamos ver só depois, né, que a gente gravar, não sei. Aí a parte da configuração do vídeo depois, como é que vai ser, mas, de qualquer maneira, a gente está falando isso aqui, né, porque as pessoas, a gente usava o Skype ainda, né? Tudo bem que o Skype mudou muito, né, nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, ele evoluiu bastante, né? Mas a Microsoft vai realmente tirar do ar o Skype no mês que vem, né? A gente foi levando até onde dava. Então, agora a gente tem que apelar para outros métodos, estamos usando agora o Google Meet. Vamos ver no que dá, primeira vez. Beleza. Bora! Vamos nessa. Bom, então deixa eu só pegar aqui, né, que mais uma vez eu passei para você a sugestão de tema e, obviamente, eu não li mais. Não deu tempo. Então, tem que pegar aqui para a gente relembrar, né, pelo menos o texto descritivo. Mas, assim, que eu me lembro de memória, ele foi inspirado num vídeo do Jordan Peterson, uma entrevista que ele estava dando, e aí nessa entrevista eu tive essa sacada, né, um vídeo curtinho, e eu vou também depois colocar ele aqui no descritivo, embaixo do vídeo que eu vou subir lá para o YouTube, né? Mas vamos lá, então a temática de hoje, episódio 176, seria sobreviver e viver. Então, assim, a ideia é de que a gente acaba vivendo numa sociedade hoje em dia onde as facilidades abundam, né? Então, na palma de nossa mão, nós temos aí comida, entretenimento, diversão à vontade, filmes, educação. Lógico que muitas facilidades vieram e a gente olha para trás e fala assim, poxa vida, lembra na época que a gente tinha que ir até a biblioteca a pé, ou no máximo pegando um ônibus, né? E aí descendo, né? Vendo se o livro estava disponível, poderia ser que outra pessoa já tivesse pego esse livro para ler, né? Teria que voltar ou apelar para outro livro, né, no momento. E hoje em dia, né, você tem a Amazon, né, com uma quantidade absurda de livros disponíveis, né, que você pode comprar com apenas um clique, o que para os nossos bolsos ou cartões de crédito é uma tentação enorme, né? Eu particularmente tenho esse problema, compro mais do que eu consigo ler, também é um problema crônico que eu tenho, confessando aqui na frente de todo mundo, mas o ponto é que, a despeito de todas essas mudanças que vieram para ficar e são, obviamente, uma evolução, há também um contraponto aí muito complicado em termos de conforto e de preguiça que isso vai gerando frente às gerações que nos antecederam, né? Então, o papo aqui é a gente tentar fazer aí uma avaliação ao longo da história, o quanto que a humanidade foi sempre assolada por diversos desafios e o quão difícil foi você superar esses desafios ao longo da história, né, durante os êxodos, durante os períodos em que era necessário procurar outras localidades por questões de comida, de recursos, e depois atravessando os oceanos. Então, a humanidade sempre se mexendo, né, sempre buscando com muito esforço, com muito sacrifício humano, literalmente, inclusive, né, muitas pessoas morreram, mas a ideia do esforço sempre foi presente na história da humanidade, e agora a gente tem as primeiras gerações vivenciando essa quantidade de facilidades que nós possuímos na palma da mão. Lógico que sempre que nós falamos ou abordamos um assunto, seria impossível você fazer uma análise pormenorizada de todos os aspectos. Então, nas franjas, obviamente, nos extremos, a gente vai ter pessoas que não se encontram em condições de ter um celular, por exemplo, e não se enquadrariam na temática central desse vídeo, porque simplesmente estão fora, mas não tem como a gente dar conta de abordar tudo por todos os ângulos possíveis. Então, vamos nos ater ao mainstream aqui, ou seja, ao que parece ser o padrão para a maioria das pessoas e não todas as pessoas, né? Que essa ideia de, né, a maioria das pessoas terem um celular em suas mãos e terem acesso a tudo quanto é tipo de serviço, ou até a diversas compras de produtos, passatempos, etc. E o quanto que isso vai gerando em nós esse senso de que
está tudo bem, está tudo certo, estou satisfeito, não preciso fazer mais nenhum outro esforço, vou sobrevivendo, né? Porque a lei eu ia falar a lei do menor esforço, mas na verdade a lei da conservação de energia, né? Que também é um apelo muito grande para esse tipo de comportamento cada vez mais preguiçoso e voltado para manutenção daquilo que nós temos, ao invés de nos jogar, nos arremessar para novos desafios que fazem da gente ser aquilo que nós somos na raiz, né? E não no topo dessa montanha chamada civilização atual, onde muitas vezes nos esquecemos, né? Como diria um xará seu, um tal de Newton, né? Mas não o César, né? O verdadeiro Newton lá atrás, que se debruçou nos ombros de gigantes. A gente tende a esquecer os nossos antepassados, os esforços que foram necessários para chegar até aqui. Então, o papo de hoje é essa contraposição entre o sobreviver e o viver de fato. A sensação que nós temos de realidade, inclusive, que pode ser mais caracterizada pelo senso de esforço efetuado para se atingir um objetivo, né? Porque para se atingir o objetivo, você precisa necessariamente mudar, se transformar ao longo do caminho, né? A própria jornada do herói, ela fecha esse ciclo, nessa necessidade de sair do conforto do seu lar ou da sua vila, em busca, seja lá o que for, mas que, no fundo, traz efeitos diretos para o próprio herói em si, que o herói que sai de casa e depois faz esse ciclo, fecha o ciclo e volta para casa, ele não volta a mesma pessoa, né? Ele volta necessariamente diferente. Então, tudo isso acaba sendo colocado em xeque perante uma civilização cada vez mais acomodada. E talvez isso explique, inclusive, pelo menos até certo ponto, por que problemas de ordem global, como, por exemplo, as mudanças climáticas, estão de vento em popa e não há nenhum grande esforço coletivo no sentido de mitigar os efeitos desse problemático que nós temos em nossas costas, né? Então, contrapondo aí o sobreviver e o viver, né? Acho que é legal a gente questionar e colocar aqui a conceituação de ambas as palavras, de o que seria viver de fato, ao lado da palavra sobreviver simplesmente, e eu acho que aí a gente pode, no meio do caminho, elaborar outros conceitos e chegar a outras conclusões. Então, seria mais ou menos por aí. Então, eu já passo para você fazer as suas primeiras considerações. Vamos lá. Muito boa introdução, como sempre. Não, acho bem legal. A gente vai destrinchar o assunto da melhor maneira possível. O que eu estava pensando quando você estava falando era tentar fazer um tipo de pensamento retrógrado, né? Nós, supostamente, somos o ápice dessa civilização que vem de milhões de anos atrás. E com essas conveniências que você descreveu. O que são essas conveniências? Uma das maneiras de a gente poder analisar elas são justamente respostas a incômodos que a gente vem tendo ao longo da história, com o objetivo determinado, específico, de nos aliviar a vida, de nos fazer a vida ser mais fácil. Talvez seja essa a ideia. Talvez lá atrás a gente basicamente só sobrevivia, era literalmente, entre aspas, a lei da selva, e com o desenvolvimento da humanidade, com a nossa condição de metacognição, com a nossa possibilidade de domar e dominar o planeta, alguns de nós começamos a pensar, por que tanto sacrifício? Por que não criar ferramentas e utensílios para facilitar a vida? Talvez com aquela ideia inconsciente de aí vai sobrar mais tempo para eu poder viver. Se eu conseguir ferramentas e estruturas para eu poder sanar a necessidade básica, vai sobrar mais tempo para eu poder viver. E o que a experiência tem mostrado é que a gente, sim, fomos muito bem-sucedidos em criar ferramentas, tecnologias, de todo tipo para nos facilitar a vida, mas ficamos escravos delas. Não temos tempo sobrando. É questionável se estamos vivendo melhor. Estamos vivendo mais, sem dúvida. Mas é questionável se estamos vivendo melhor, com qualidade de vida, que é um dos temas que muita gente tem colocado. Mas acho que a ideia é essa. Por que criar essas ferramentas? Porque talvez era um problema, vamos criar soluções para esse problema. E, óbvio, como sempre acontece na história, criamos outros. E talvez aí esteja essa nuvem entre
a esfera do viver e a esfera do sobreviver, a gente fica sempre, talvez, circulando nessa polaridade, às vezes consciente, às vezes inconscientemente. Sábios são aqueles que ficam mais tempo na parte do viver, que conseguiram entender e conseguiram fazer das suas vidas o mínimo de dar às suas vidas o mínimo de direcionamento para poder viver. Às vezes não dá, às vezes a pessoa já até percebeu, mas ela não tem condições. Mas quem percebeu e tem as condições, vive melhor, sem dúvida. Você tem razão, e tem até a questão que você estava falando, me fez lembrar, né, lá nos anos 90, na Missão Rama nos anos 90, como é que era a configuração do estilo de vida característico da época, né? Então, por exemplo, você trabalhava durante o dia e você tinha à noite, né? Salvo as exceções das pessoas que estudavam à noite, você tinha a noite livre, né? Era essa realmente a condição padrão. Você tinha a noite livre para daí você fazer coisas que tivessem relação com lazer ou com estudo, mas era dedicada a parte da noite para isso. Hoje em dia, não é, porque eu achava que era só eu que sofria desse problema, né? Mas ao conversar e trocar ideia com outras pessoas, não. A noite foi ocupada com atividades, e eu ainda sofro desse problema de ter uma agenda que se estende até meia-noite, né? Durante o dia inteiro, até meia-noite, uma agenda com horários que precisam ser preenchidos com atividades, né? E não é só eu uma exceção, eu vejo que outras pessoas também se encontram na mesma condição. Então, a gente acaba ficando escravo de um sistema, e eu agora não quero utilizar essa palavra no sentido de político, nem nada disso, mas uma sistemática de estilo de vida, digamos, onde a gente precisa trabalhar cada vez mais, para talvez comprar cada vez mais, e talvez gastar cada vez mais, com coisas que nos anos 90 a gente nem sabia que precisava, digamos assim, né? Porque os vícios também acabam nos cobrando, né? Essa necessidade de que agora você precisa fazer mais para ter esse nível de conforto, ou seja, o conforto original, que era característico dos anos 90, não serve mais. Agora a gente precisa de maiores níveis de conforto, que talvez, em parte, também caia como uma luva na temática aqui, nos colocando nesse posicionamento bastante questionador. Até que ponto a gente consegue esticar essa questão do conforto e até que ponto isso é benéfico ou começa a ficar um problema, né? Gerar um problema para nós de estarmos cada vez mais preguiçosos e cada vez mais indolentes, né? Então, enquanto você estava falando, me fez lembrar aquela época e o quão diferente estamos vivendo nesse momento. Bem interessante. Uma das coisas boas de envelhecer, e bem, é poder ter referências do passado e fazer associações e inferências. O mundo, quando você fala do esquema de trabalho, basicamente, assumia-se que às 6 horas da tarde o trabalho estava terminado. Ponto. E sobrava um tempo para você ir até casa. A dificuldade era quanto trânsito eu vou pegar para chegar até em casa. Mas 6 horas acabou e vamos para casa. E acabou mesmo, não tem nenhum problema. Hoje, graças aos equipamentos que a gente tem, que nos favorece a comunicação instantânea, se estende. Hora do almoço era para almoçar. Hoje, hora do almoço, muita gente faz reunião. A gente está totalmente conectado. A ideia seria, vai nos facilitar a vida, nós vamos ganhar tempo com isso. E, para alguns que conseguem ter um controle da sua agenda, realmente conseguem, mas a maioria de nós acabou ficando escravo do esquema. Criou-se um loop em reverso. Eu tenho que estar totalmente... eu tenho que estar antenado. Eu não posso estar... Muitas coisas estão acontecendo, elas estão acessíveis a mim, eu preciso ir atrás. O que está acontecendo que eu preciso saber? E volta em um ponto que a gente já conversou várias vezes, é a autodisciplina. O que eu quero para mim? O que eu priorizo para a minha vida? Para o que eu vou dizer não? Quando a gente pode. Você tocou na parte econômica, para muita gente a parte econômica ficou muito mais difícil ou sempre foi difícil. Se a parte econômica sempre foi difícil, eu acho que o foco da vida vai ser na sobrevivência. Vai ser
quanto eu como, onde eu durmo e quantas contas eu consigo pagar. Às vezes, esse tipo de pessoa não tem espaço ou tempo ou energia para ter esse tipo de conversa que a gente está tendo. Esse tipo de conversa que a gente está tendo é por um grupo de pessoas, talvez seja preconceituoso que eu vou falar aqui, mas privilegiadas, que estão um pouco acima dessa faixa, ainda precisam trabalhar, não vivemos nababescamente, precisamos ainda transformar nossa energia em alguma coisa que nos dê energia monetária, mas sobra tempo para pesquisar, para investigar, para meditar, para pensar em si, para pensar em coisas como sobreviver e viver. Muita gente, acho que a maioria nem pensa nisso. E se a gente lembra daquele aspecto que a gente já conversou aqui, que a vida nossa é feita apenas em 5% do tempo, 10% no máximo conscientemente, 90% inconsciente, a maioria de nós está totalmente perdido nessa sobrevivência do dia a dia. E pior, a diferença, às vezes, é em quem elas terceirizam a culpa. Se é no governo, se é nos pais, se é no cônjuge, se é no trabalho, se é no chefe, se é no futebol. Mas para essas pessoas é muito difícil. Mas como você falou, nesse retrato de pessoas como nós e como essa audiência nossa, que tem um tempo e energia para poder dedicar a isso, aí sim, a gente tem um certo controle, uma certa liberdade para poder escolher e discernir entre o quanto eu estou vivendo e o quanto eu estou sobrevivendo. Interessante. E me faz lembrar também, em algum momento do descritivo que eu passei para você, esse apoio, inclusive, em neurociência, para a gente diferenciar o sobreviver do viver, né? Porque a gente pode analisar da seguinte forma, né? As memórias mais fortes são aquelas realmente onde foi incorporado ali aspectos emocionais, né? Então, a emoção ajuda a gravar a memória ou deixar aquela memória mais vívida em nossa mente. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, onde você estava quando as torres gêmeas foram atingidas pelos aviões lá em Nova York, né? Costumeiramente, as pessoas se lembram de imediato, né? Porque a emoção envolvida naquele momento foi muito forte, né? Foi realmente muito chocante, foi televisionado, né? Ao vivo, muitas pessoas nem estavam acreditando no que estava acontecendo. Então, esses momentos tendem a ter uma carga de, vou colocar entre aspas aqui, realismo diferente de momentos onde não há tanta emoção, né? Você está, sei lá, de repente parado, sem fazer nada, descansando, ouvindo um filme, onde não é exigido muito da gente, né? E isso em neurociências é explicado, porque as emoções acabam fazendo com que a gente tenha essas conexões, né, neuronais muito mais fortalecidas, digamos assim. Bom, ocorre que a gente passa a questionar, então, se você tem uma vida onde não exige-se mais tanto de si próprio, né, o senso de realidade vai ficando cada vez mais rarefeito. As emoções aí, elas ficam diferenciadas, né? Porque você meio que vive num padrão onde você tem tudo ali na mão e não há um esforço exigido por si próprio, né? Você não exige de você grandes desafios em direção ao desconhecido, né? E aquela questão, né? A gente precisa ou correr riscos, né? E numa vida que tende ao conforto, a tomada de risco já passa a ser mais evitada, né? Então, é interessante esse contraponto da ideia de realidade também parece que ter uma certa graduação, né? Ser um degradê, assim, que vai desde a ideia de você estar passando por grandes dificuldades, fazendo um grande esforço para superar certos desafios, e isso dar para você um maior senso de realidade vívida naquele momento e de gravação em sua memória do quão difícil foi aquilo, ao passo que uma vida mais mediana, que não exige grandes esforços, está tudo ali na mão, e que, volto a dizer, a lei da conservação da energia nos tende a colocar nesse posicionamento de mais apatia, vai deixar a vida meio que padronizada, um senso de foi sempre assim que eu vivi, e talvez isso gere lá mais para o final da vida, né, como foi aquela freira que escreveu aquele livro, que você sempre menciona,
falando sobre os arrependimentos das pessoas em estados terminais. Foi uma enfermeira, uma enfermeira australiana. Certo. De que um dos maiores arrependimentos é justamente as pessoas olharem para trás ao longo de sua vida e perceberem que não fizeram aquilo que elas gostariam de ter feito. Né? Então, lógico, mais uma vez, eu estou generalizando, né? Não dá para a gente dizer que todos se enquadram nessas condições, mas eu acho que é uma condição cada vez mais comum dentro da nossa sociedade. Né? Então, o que você acha dessa relação de senso de realidade, neurociência nos dizendo que experiências onde há o componente da emoção, isso fica mais vívido no momento em que você vivencia aquilo e também ajuda a perpetuar aquilo por questões de acesso à memória, e em contraposição a uma vida sem grandes desafios, sentado, sei lá, de repente no nosso sofá, assistindo TV ou Netflix. O que você acha? Eu acho que é por aí mesmo. Lendo um dos livros do Dr. Antônio Damasio, não vou me lembrar agora qual deles, ele coloca essa ideia de que você falou exatamente o que você falou de uma outra maneira. A emoção forte nos traz ao presente e impregna o corpo. Então, a gente sente no corpo, e a gente está no presente. Quando a gente não tem emoções fortes, quando a gente está no stand-by, a gente não está no presente. Ou estamos refletindo sobre coisas do passado, ou estamos projetando coisas do futuro. Não estamos no presente. Então, estamos em modo de sobrevivência. Não estamos em modo de vivência. A nossa intenção é sempre, inconsciente, é sempre a buscar a homeostase. Então, se eu estou muito agitado, sem saber por que, a minha tendência é querer não ficar agitado. Mas se eu tiver consciência disso, eu faço o porquê. Ah, legal, então eu tenho que me acalmar, vou respirar mais fundo, etc. Mas geralmente a gente acaba entrando num looping. O que acontece, parece que nessa época de pós-modernidade, é que a gente criou tantos recursos para facilitar a vida e acabamos caindo na armadilha de que eles nos transformaram em escravos deles. Estava lendo artigos sobre professores mundo afora e as experiências que eles estão tendo. A grande dificuldade com alunos hoje em dia, e com filhos também, pais com filhos, é como lidar com o tédio. O tédio é um tremendo trampolim para a criatividade. Caramba, o dia está sacal. O que eu vou inventar para sair dessa situação? Eu crio um brinquedo, eu ligo para alguém, eu faço alguma coisa. Hoje, eu pego um celular e fico vendo filminhos. E fico em modo de dopamina fraca o tempo inteiro. Eu não... Encarar o tédio, encarar a si mesmo, encarar a minha realidade. O que eu posso fazer? Como é que eu me... E outra, encarar a si mesmo, a gente já conversou sobre isso, não é para qualquer um. Encara de verdade, tirando as máscaras. A minha vida realmente é aquilo que eu gostaria que fosse? Sim ou não? Não. Na maioria das vezes é não. O que eu vou fazer para mudar essa situação? O que eu quero? Que esforço é necessário? Isso é típica de resolução de fim de ano. Legal para fazer no dia 31, resiste até o dia 3 de janeiro, 4 no máximo. Nós somos fracos. Falar nisso, a da frase que você falou do viver e sobreviver, tem alguns adágios, algumas frases que mostram bem isso, né? Estava tentando lembrar. Uma delas parece que é: ventos fracos não fazem bons marinheiros, né? Tem uma coisa dessa. Então, a gente precisa desse esforço, a gente precisa ter dificuldades, né? Tem outra que eu estava lendo outro dia, é: pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis levam a pessoas fracas. Pessoas fracas levam a tempos difíceis. Tempos difíceis levam a pessoas fortes. E aí pessoas fortes levam a tempos fáceis. É interessante isso, né? A gente precisa ter desafios, jornadas de herói. E parece que quando a gente vê isso se avizinhando, a dificuldade chegando, se a gente encontra uma maneira de fugir, a gente foge. A preguiça sempre fala mais alto, né? É impressionante, né? E é justamente esse ponto que eu ia falar, mas você já se adiantou, né, sobre ele, que é a questão de que a gente acaba gerando uma geração de pessoas fracas, né? O quão complicado é isso, porque a vida é feita de adversidades, né? Daqui a pouco explode um vulcão aqui ao lado, ou ocorre um terremoto, uma inundação, e aí, diante da adversidade, o que você faz? Né? Você fica imobilizado, você fica
parado, sai correndo, entra em desespero. São condições de despreparo para momentos complicados. Eu não estou falando que a gente tem que viver num eterno estado de tensão, não é esta a questão aqui, mas o quanto também que a falta de treino, né, acaba nos colocando numa posição de fraqueza. E isso é incompatível com o mundo em que vivemos. Né? Todo o reino animal ao nosso redor, nós percebemos que é feito de dificuldades e de superação de desafios. Né? Então, se nós nos apartamos do reino animal, né, de forma voluntária, mas inconsciente, é o que é interessante, né? Isso nos coloca numa posição muito vulnerável, porque os outros animais, pela condição instintiva, vão saber fazer alguma coisa frente a momentos de adversidade. A gente, apartado desse substrato da mente universal, e achando que estamos abafando, estamos perdidos. É muito interessante essa tua analogia, porque me vi agora, para a maioria de nós, que vive a maior parte do tempo de maneira inconsciente, em modo de sobrevivência, foco no egocentrismo, no máximo no etnocentrismo, na hora das pequenas dificuldades, ou mesmo na sobrevivência do dia a dia, não há muita diferença de comportamento com relação aos animais. É modo sobrevivência mesmo. Que bom, o que eu vou comer, onde eu vou dormir, o que eu vou trabalhar e que prazeres mínimos eu posso ter durante o dia. Extratos de pessoa como nós dois, as pessoas que estão ouvindo a gente, alguns dos nossos amigos, vamos nos considerar sem pedância, sem petulância, mas um pouco acima disso, o nosso grau de responsabilidade é maior, porque a gente pode fazer escolhas. A gente está consciente disso. No momento que você põe isso para discutir, você está dizendo, eu estou consciente de que isso é fato, que isso acontece. O que eu vou fazer a respeito? Aí é outro nível, é outro tipo de plataforma através da qual eu estou enxergando o mundo. É outra perspectiva. Aí eu acho que o grau de responsabilidade é maior. Eu estou consciente das armadilhas. O que eu vou fazer a respeito delas? Que mecanismos eu tenho para poder escapar? Que ajuda eu posso pedir? Eu posso fazer planejamento de médio e longo prazo? Nem tudo precisa ser imediatista. Claro, algumas coisas são imediatistas. O WhatsApp pode ser imediatista, mas um curso universitário precisa ser médio prazo. Um relacionamento amoroso precisa ter médio e longo prazo. Eu preciso respeitar algumas coisas. Quem está consciente disso, vive melhor. Esse é o exercício da metacognição, né? Ou seja, a natureza chegou até nós, né? Mas acho que se não fosse nós, qualquer outro animal, por uma questão de tempo apenas, né? Também chegaria, que é a condição de criaturas autorreflexivas, né? Ou metacognitivas, onde nós temos esse poder de parar para analisar o que está acontecendo. Ao passo que os animais vão no fluxo, né? E esse ir no fluxo, que hoje em dia, né, tem muita gente falando já de flow, não se trata do flow, né? Vamos separar aqui. É meio a ideia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar no sentido negativo, porque tem um sentido que é positivo, que a gente pode falar, inclusive, a respeito dele, se for o caso, mas o que eu quero frisar aqui é o sentido negativo de você ser levado, né, pelas condições e simplesmente ser condicionado a trabalhar com instinto, ao passo que a metacognição te obriga, no momento em que você para pensar a respeito daquilo, você automaticamente, instantaneamente, já é responsabilizado por aquilo, porque, agora eu sei. Um animal que, de repente, um leão, por exemplo, né, os leões machos, que é sabido que eles, ao ganharem um território novo, e ali tinha um leão já velho, com filhotes, ele vai atacar os filhotes, né? E assim, para nós, vendo de fora, nossa, que cena cruel, né? Um leão macho, forte, atacando filhotes indefesos, né? Então, a gente tem essa tendência, né, a sentir algo dentro de nós, existe algo errado ali, né? Então, assim, para a gente, isso é muito maluco, mas, assim, para o leão que está num estado instintivo, ele não está parando ali para pensar no que ele está fazendo, né? Opa, peraí, deixa eu refletir aqui se essa minha condição, de repente, matar esses filhotes é moralmente aceita ou não, devo fazer isso, não devo? O leão não para ali, senta e fica, pô, peraí,
deixa eu refletir, deixa eu filosofar a respeito para ver se eu devo ou não devo fazer isso. É uma condição humana. Mas é a nossa responsabilidade, e ela é instantânea por causa disso. Opa, agora, eu tive uma oportunidade que o Leão não teve, de parar para escolher, como você mesmo falou, né? O poder da escolha, de escolher entre continuar nessa pegada, seguir e continuar a fazer isso, ou, opa, isso não está certo, eu posso fazer diferente, eu posso optar por outras alternativas, sem ser essa de matar os filhotes. Um exemplo, entre tantos, tá? Mas eu acho que só para passar essa ideia do que eu estou querendo dizer, que você mesmo começou com ela, da ideia aí de responsabilização pela autorreflexão. Não, muito legal. E fazendo aquele exercício que eu adoro, que é tentar ver perspectivas diferentes, olha que legal. Por que você dá esse exemplo? Porque um grupo de pessoas se dedicou a estudar isso. E elas sabem, por observação, em diferentes famílias de leões ao redor do tempo, ao redor do espaço, tem esse tipo de comportamento. E deduziram que esse tipo de comportamento se deve a esse tipo de fator. Eu quero minar um possível adversário no futuro. Isso para a lógica do estudo. Isso é legal. Uma espécie consegue ver como as outras, se dedicam a estudar como as outras funcionam. Isso é genial, nosso. Isso é genial. Só nós fazemos isso. Isso é genial. Por outro lado, par e passo com esse conhecimento que a gente está tendo, a gente criou um monte de bodes expiatórios para justificar as nossas preguiças e fracassos. Exemplo, se eu não tenho sucesso, se eu sou um fracassado, se as coisas não dão certo para mim, eu posso escolher entre uma miríade de possibilidades. Pode ser genético, pode ser, a psicologia mostrou que traumas da infância, meus pais, pode ser opressão do Estado. Eu vivo num lugar não tão democrático assim. Trabalho é insano, é além da conta, só eu trabalho, o resto é tudo preguiçoso do meu trabalho. Então a gente é craque em terceirizar a responsabilidade para aliviar a nossa cota de responsabilidade, que é sempre maior, porque ao fim e ao cabo, quem toma a decisão somos nós, mas a gente ficou craque em terceirizar a responsabilidade, criamos a ideia de culpa e colocamos, inclusive, na parte espiritual e religiosa. É coisa de Deus. Coisa de Deus. Estou penando aqui. Olha que interessante. Acabei de ler um livro muito legal da Teresa de Ávila, para os católicos, Santa Teresa de Ávila. Sensacional. Ela teve várias experiências de pico transcendentais e filtrou via catolicismo. E um livro que eu li agora chama O Castelo Interior. Ela coloca 7 passos, como se fossem 7 moradas dentro desse castelo, de situações em que ela teve êxtases espirituais, filtrando tudo via católico. Mas olha que interessante, o que é o cerne básico? A vida é sofrer. Já viu isso em algum lugar? A vida é sofrimento. Mas não tem problema, porque eu sofro em honra do Senhor. Eu sofro para emular Jesus. Então, o sofrimento é bem-vindo. Então, ela escreve o livro contando para as outras freiras carmelitas que moravam no castelo lá onde ela estava, descrevendo as experiências que ela teve e o tanto sofrimento que ela passou e que, se outras passarem, não se aflijam. Está de acordo com o grau de evolução espiritual nossa, estamos servindo a Deus. Olha o que é a nossa mente, olha a nossa capacidade, é totalmente inverso o caso. Eu aceito o sofrimento, eu entendo ele como um veículo de transcendência. Para eu e você, vamos dizer, ela está totalmente piada, ela tá sendo fundamentalista. Sim, mas ela não deixou de ter essas experiências e as interpretou daquele jeito. O que a gente pode falar é um julgamento. Mas olha como a pessoa vê o sofrimento de maneira completamente diferente. Enquanto a maioria de nós quer fugir, ela abraçou aquilo de uma maneira impressionante. E os devotos, com D maiúsculo, costumam abraçar isso. Em todas as religiões. Não, sensacional. Além dos pontos, né, em comum com o budismo, né, você tocou no ponto nevrálgico aqui, que é justamente essa ideia de como você encara o sacrifício, né, e cai como uma luva aqui nesse papo também, que é justamente essa ideia de que você normalmente foge do sacrifício, porque se você foge do sacrifício, você está fugindo de si mesmo. Por quê?
O sacrifício é como se fosse o grande lapidador ou provocador das mudanças que nós precisamos para crescer, né? É a questão do sacrifício. Sem o sacro ofício, você não muda, você simplesmente continua sendo o mesmo tipo de pessoa. E aí depois você vai reclamar, como você mesmo mencionou, e jogar a culpa em uma série de outras questões, o fato de você nunca ter mudado uma vírgula, porque simplesmente você fugiu de todo o nível de esforço, de sacrifício, em nome de uma covardia, de um desconforto que você, ou medo, né? Geralmente o medo também está muito presente, né? Ao passo que algumas pessoas que se destacam, né, as pessoas do âmbito mais espiritualista ou mais transcendental, justamente por abraçarem a questão do sacrifício como forma de se transcender, né? Uma forma de se transmutar, né? Como foi, né? Agora, né, apelando também para o cristianismo, a própria vida de Jesus Cristo, né? Ou seja, de também abraçar a dor, abraçar o sacrifício ali, para que ele pudesse se transformar, ressuscitar no terceiro dia, né, e voltar aqui, né, assim, a história, assim, a metáfora, para dizer aos outros a boa nova. Então, assim, é interessantíssimo, né, como as coisas se interconectam, né, sabendo fazer as devidas associações, e o quão importante é o sacrifício e o abraço da questão do sacrifício. E a dificuldade, né? Você falou num ponto bem interessante. Quando a gente chega em estágios como o nosso, tá, o básico está mais ou menos resolvido, precisamos cuidar deles, mas somos afortunados para poder pensar em outras coisas. Sabemos, por experiência vivida e por termos estudado, que o crescimento requer necessariamente esforço, dedicação, sacrifício, dificuldades. Se eu sei disso e se eu quero conscientemente buscar o autoconhecimento e autotranscendência, eu vou buscar conscientemente essas dificuldades. Você quer fazer um curso de pós-graduação, você tem que encaixar num dia que continua tendo 24 horas. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, você decide, temporariamente eu vou dormir menos, comer menos, namorar menos, seja lá o que for. Mas eu tenho um projeto de longo prazo. Isso vai me dar um crescimento, isso vai me levar a um lugar. Você é uma pessoa melhor. Isso é o máximo da metacognição. Isso é a criatura pensando, eu sei onde eu estou, eu sei mais ou menos onde eu quero ir, eu sei mais ou menos o sacrifício que eu preciso fazer, vou encarar. Tem uma ideia pálida da dificuldade. E a gente acaba fazendo. A maioria consegue. Quando existe o foco, ou como disse o Nietzsche, se eu sei o porquê, eu encaro o como. Muito bom. Mas acho que não foi o Nietzsche, né? Acho que foi... qual é o nome daquele psiquiatra que ficou no campo de concentração lá? Mas essa foi do Nietzsche, mas esse do campo de concentração foi o... Viktor Frankl. Viktor Frankl. Não foi ele que falou isso? Não, essa é do Nietzsche. Então, me confundi. Paciência. Mas, concordo. Justamente porque ao ter esse porquê, e aí, bom, acho que é muito importante agora a gente falar sobre a questão de sentido, de significado, né? Só deixa eu ver uma coisa aqui, cara, porque a gente está no meio da gravação. Gente, eu não vou editar nada aqui, tá? Porque no Skype a gente tinha um reloginho, né? Não tem, né? Aqui, né? A gente não tem relógio, eu só tenho, assim, tem um relógio do meu laptop, né? Mas eu não faço ideia de se a gravação está no início, se está no fim. Deixa eu ver, estou tentando acessar aqui algumas funcionalidades do lado direito, e, de fato, não aparece nada. Então, a gente vai ter que se guiar pelo relógio, né? Mais ou menos 8 horas que a gente começou. Eu assumi que foi 8 e pouco. 20 minutos aí. Tá. Certas diferenças que a gente vai ter que se adaptar, né? Aí, ó, o sacrifício aí. Não tem jeito. Mas justamente, voltando aqui ao ponto inicial do sacrifício, é justamente isso, né? O que eu vou sacrificar no momento, aquela experiência das crianças, né, da gratificação instantânea, né, que davam para elas um marshmallow, né, e diziam a ela, olha, se você aguentar ficar alguns minutos aqui sem comer esse marshmallow, quando eu voltar eu te dou 2, né? É bem essa experiência dessas crianças, né? Ou seja, eu estou disposto a sacrificar, né, uma gratificação instantânea
em função de um benefício que requer um prazo maior, e muitas vezes a gente não está disposto a fazer isso. O mais interessante, essa experiência do Marshmallow foi muito legal, porque parece que no acompanhamento depois, aquelas que foram capazes de abrir mão na infância se tornaram adultos capazes de projetar em longo prazo e saltar, resistir ao prazer instantâneo e poder coletar, poupar e se projetar para o futuro. Parece que são características ou que são inatas ou a gente acaba aprendendo, incorporando, fazendo esse esforço. Requer um esforço. Talvez seja uma habilidade, como todas as habilidades, e alguma das inteligências, das múltiplas inteligências do professor Howard Gardner, quem as tem surfa, consegue fazer sem grandes dificuldades, quem não as tem precisa ter esforço. Quem, como eu, não tem a música como um dom natural, precisa treinar para conseguir fazer um parabéns para você no teclado. Quem tem natural, de ouvido, capta e consegue pegar as coisas. Como ninguém tem todas as inteligências lá em cima, isso mostra como uma variedade de pessoas também, como Osmos Rio Profunda sacou legal. Ninguém tem todas as inteligências o tempo todo lá em cima. Não tem. Nós precisamos uns aos outros. Nós somos frações, aspectos do diamante, que é o profundo, e precisamos nos complementar. Nós, ao contrário do que a maioria dos sistemas dos sistemas que a gente criou, né? A gente se esquece que tudo isso é criação nossa, não existia, a gente criou. Ao contrário desse sistema que a gente criou, que nos faz ver os outros como inimigos, no fundo, a gente só tem a ganhar quando lembramos que a colaboração é o nosso principal trampolim para poder crescer, porque onde me faltar energia, você vai me ajudar, onde me faltar um conhecimento, fulano vai me estender a mão, onde me faltar motivação, fulano vai estar comigo, enfim. Quando a gente saca isso também, vivemos melhor, sobrevivemos bem, vivemos melhor. Muito bom. Eu acho que é legal de falar. Bom, agora o melhor é falar agora, senão depois eu esqueço. A questão da palavra sobreviver até é ruim, né? Não me passa uma ideia muito precisa a respeito do que nós normalmente vivenciamos, né? Me parece que seria melhor a gente falar sobre viver, né? E não sobreviver, né? Que parece estar embaixo do viver, né? E o viver vem acima, viria acima. Bom, enfim, não sei porque, teria que estudar a etimologia aí da palavra, por que a gente fala sobre e não sobre. De qualquer maneira, voltando à ideia do sentido, eu acho que é fundamental a ideia do sentido para que a gente consiga não só superar os obstáculos, mas prosperar pelo bom uso e pela inteligência com a qual nós encaramos os obstáculos. Aquela metáfora, mais uma vez, que eu sempre apelo para ela, que não é uma metáfora pontual, mas parece que ela percorre toda a história das filosofias orientais, que é justamente aquela do discípulo que vai buscar o mestre no alto da montanha, né? Isso, obviamente, não é literal, mas nos remete a essa ideia de que vai ter que haver um sacrifício. Você quer conhecimento, quer sabedoria? Beleza, mas não vai ser fácil. Você vai ter que subir a montanha, vai ter que achar o mestre que está escondido ali, vai ter que conseguir um horário para falar com ele. E aí, se ele tiver afim, ele talvez, se ele tiver piedade de você, ele vai te dar alguma informação, mas que não vai ser aquilo que você quer. Não é aquilo que você quer ouvir, é aquilo que você precisa. E pelo fato de ser aquilo que você precisa, qual é a primeira reação quando o mestre se dirige a você? Pô, não era isso. Pô, mas está errado, mas esse mestre me decepcionou. Não vim atrás disso. Mas ele, precisamente, vai dar para você aquilo que você precisa. E, lógico que, muito tempo depois, você vai acabar agradecendo a esse mestre e por justamente perceber o quão idiota você estava sendo naquele momento, né? Eu acho interessante essa metáfora. Não, muito legal. E, fazendo aquele meu exercício favorito, vendo outras perspectivas, né? Apesar de toda essa analogia que você fez, da pessoa se percebeu quanto ela é idiota ela chegou a ser, mas pelo menos ela reconheceu a necessidade de ir até o mestre. Imagina aqueles que nem passa pela cabeça essa possibilidade de estar numa situação tão anódina, tão insípida, que nem buscar uma ajuda passa pela cabeça delas. E, infelizmente, é muito comum. Muito comum. E, no sentido, você falou na questão do sentido, parece que, dentre as várias crises que a gente tem hoje na humanidade como um todo,
formando a grande metacrise, que é a crise climática, a crise da realidade, crise da hiperrealidade, crise social, política. A gente não se sente representado pelos políticos em lugar nenhum. Crise econômica, financeira, o mundo não está conseguindo dar conta. Existe uma crise de sentido e significado também. A gente criou um mundo ideal, super conectado, com uma série de coisas na palma da mão, mas não sabemos por quê. Muitos de nós se perguntam, cara, para que tudo isso? Afinal de contas, para que tudo isso? O que eu faço com tudo isso? Qual é o sentido da minha vida? Nunca tivemos tantos níveis de depressão, de suicídio, de problemas mentais, como a gente tem agora. Alguns dirão, não, sempre foi assim, mas antes talvez a gente não medisse antes como a gente consegue medir, avaliar e quantificar como hoje. Que seja, talvez isso explique parte da realidade, mas é fato que a maioria das pessoas vive de maneira muito miserável. E aí, volta no termo, a maioria passa por essa sobrevivência. Por coincidência, eu tenho um livro de citações que eu ganhei do amigo, eu todo dia eu tiro uma fotinha e mando para as pessoas. E no dia de hoje, se não me engano, era uma frase do Oscar Wilde, que ele diz que a maioria das pessoas existe, mas não vive e não é feliz. Então, nós estamos falando de um cara que escreveu isso há 150 anos, então isso perpassa a humanidade, já se percebeu o que vinha acontecendo, e que agora está maximizado, a gente consegue ver o tempo inteiro. E talvez agora tenha um adicional que talvez seja pior, isso é uma observação minha. Uma das maneiras que a gente pode fazer da nossa vida um mini inferno local é fazer comparações com os demais. Antigamente, eu fazia comparação com meu colega de classe, com meu vizinho, com um ciclo pequeno de pessoas. Hoje, com as redes sociais, eu faço comparação com o mundo inteiro. E na minha visão, na minha ilusão, está todo mundo feliz, menos eu. Cilada. E, às vezes, até pessoas desconfiam. Não pode ser que ela esteja tão feliz assim, mas a gente cai na armadilha e faz a comparação e fica frustrado. É impressionante o grau de frustração a quem é refém das redes sociais. É impressionante. É impressionante. E o problema também que eu vejo, né? Eu me pegando ou sendo vítima, entre aspas, do entretenimento instantâneo. O quanto que isso mina todo o nosso esforço em direção a um objetivo, né? Então, quanto tempo durante o dia, por exemplo, se você se interrompe em função de uma coisa que chamou a sua atenção, mas não tem nada a ver com aquilo que você estava trabalhando, né, ou focado, né, seja estudo, seja trabalho, seja lá o que for, né, o que é diferente do flow, né, e aí eu acho que agora é legal a gente mencionar aqui, para não gerar confusão, que o flow é justamente aquela, embora signifique fluxo, é aquela ideia da pessoa estar tão concentrada, né, é o oposto disso, que ela simplesmente não vê o tempo passar, né, ela não sente fome, não sente sede, né, acho que o próprio Jung, ele passou por um momento assim, quando estava escrevendo um de seus livros, acho que aquele sobre Jó, não esqueci o título dele agora, tem esse livro, eu parei de ler ele no meio do caminho, Resposta a Jó, resposta a Jó, né, Job, mas é Jó, que ele teve também, ele estava bem nesse flow aí, porque ele ficava muito tempo escrevendo, né, isolado lá escrevendo, esquecia de comer, não gostava de ser interrompido até que ele tivesse com a obra ali pronta. Então, é o oposto, né? São dois aspectos, né, que a gente estava querendo dizer no primeiro momento, né? O deixa a vida me levar, essa ideia de que eu vou com a maré para onde quer que ela me leve, sem pensar no que eu estou fazendo, sem refletir, e a outra, não, eu vou me concentrar exatamente em um ponto e vou mexer na questão do espaço-tempo em função do meu envolvimento com isso, que não me parece sacrifício, né? Me parece uma coisa que simplesmente é natural em mim. É por aí mesmo, é. O cara que criou, aquele nome complicadíssimo, Mihaly Csikszentmihalyi, blá, 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 super complicado, tem mais consoante do que vogal, que deu início à psicologia positiva, né? A ideia é essa. Segundo eles, ele e os que seguiram,
entrar no estado de flow, e todos nós entramos de uma maneira ou outra, ele é tão prazeroso que a gente não só a gente transcende o espaço-tempo, a gente tem palpável momentos de felicidade. Não de alegria, de felicidade. Porque eu estou tão envolvido com a atividade que a atividade e eu somos um só. Eu senti também isso escrevendo o meu livro, essa ideia de que, para mim, não estava sendo um esforço, sabe? Eu estava deixando a coisa brotar assim naturalmente. E quanto mais momentos de flow a gente puder ter durante o dia, em qualquer coisa, você pode ser numa alimentação, numa refeição, numa conversa, num dirigir para algum destino, qualquer um. Quanto mais momentos de flow, mais momentos de felicidade, mais vivência e menos sobrevivência, mais conexão com o presente, que é o grande desafio, né? Muito bom. E você falou um negócio agora que me inspirou aqui, da seguinte forma, mais vivência, né? Quando você fica entretido com vídeos, com conteúdos típicos de mídias sociais, e o tempo passa, você não está abrindo mão da sua experiência para viver indiretamente a experiência dos outros? É como se você emprestasse, né, a sua vida para que os outros utilizassem o seu tempo ocupados com a vivência e com a experiência deles, e você abre mão disso, né? É muito maluco isso. Ou seja, você vive em função da vida de outras pessoas e não da sua própria. Muito maluco, né? Isso é claro, é típico de quem não tem o centro de gravidade bem estabelecido ali no chakras bem balanceados ali. O centro de gravidade está nos chakras mais baixos. Porque se eu tenho ele bem equilibrado em mim, se a minha vida importa, se ela é significativa, não importa o que os outros estão fazendo. Ou importa pouco, ou importa apenas aquele pequeno núcleo daqueles com quem eu convivo, não o que os artistas fulano está bengando, o influenciador tal está fazendo. Também não preciso fazer comparações. Que eu acho que, de novo, talvez eu esteja insistindo, peço perdão por causa disso, mas eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho visto muito, a gente está sempre querendo fazer comparações que nos fazem muito mal. Se eu estou centrado em mim, não importa o que o vizinho está fazendo, não importa. Exato. Tudo bem. E você acha que, já mais para o final, assim, qual que seria o caminho para sair do sobreviver e entrar no viver? Lógico que não vai existir uma fórmula mágica para isso, mas talvez a gente consiga elaborar aqui algumas sinalizações. O que você acha? Então vamos começar a fazer um brainstorm. Algum mestre, alguma pessoa que nos dê a luz, nos diga alguma coisa que nos faça ver que a gente está vivendo uma vida com V minúsculo, aquém da nossa possibilidade. Beleza, mas então, desculpa interromper, mas assim, para que isso ocorra também, você vai ter que descer do pedestal, concorda? Porque Sim. Se você não tem essa humildade de aceitar que você não sabe tudo, de que você não está no controle das coisas, de que você precisa de ajuda, você não vai procurar esse mestre. Concordo. Então, e por outro lado, se a pessoa, se ela já estiver nesse pedestal, não tem o que a gente possa fazer, ela não sairá de lá, ela tem que partir desse princípio. Então, ou talvez, alguns discursos não colam, talvez um discurso diferente, a mesma coisa sendo abordada por um outro ponto de vista, talvez toque a pessoa, talvez ela perceba que ela está no pedestal. Quem está no pedestal geralmente não sabe que está lá. É inconsciente. Então, mas voltando, alguém que nos dê um caminho, que nos dê a luz, que nos mostre alguma coisa, um acidente, uma tragédia, nos faz chacoalhar é bem interessante. O que mais que a gente pode ver? Uma experiência transcendental, uma experiência vívida, né? Seja com cogumelo, seja uma alegria vívida, um filho. Muita gente mudou depois que teve um filho, quando teve a criança na mão, né? Geralmente passa por alguma experiência, né? Alguma coisa que nos toque, que nos faça sair da... Uma comparação, agora eu vou tentar ser contrário do que eu falei agora, uma comparação positiva, isto é, eu vejo um exemplo de um amigo, de alguma pessoa que eu inveje, mas ao invés de eu querer mal, eu me motivo a tentar, não imitar, mas tentar conquistar alguma coisa que me dê aquele tipo de prazer e satisfação e felicidade que eu estou vendo ali. Mas passa necessariamente por
no fundo, passa por tudo aquilo que a gente já falou e que eu acredito. Passa por elevar o nível de consciência. Eu tenho que lutar muito para sair do egocentrismo e etnocentrismo, que é muito forte. A força de gravidade para puxar lá é muito forte, porque é o básico. Se eu conseguir sair dali, se eu tiver pequenas coisas, aí eu consigo enxergar, aí eu tenho uma chance. Mas se eu não, a maioria fundamentalista não está vendo nada. Esse papo que a gente está tendo é blá, blá, blá. Não ressoa. Mas eu acho que assim, não adianta. Talvez um dos maiores professores mesmo seja a própria vida, né? A vida ensina. Então, mais cedo ou mais tarde, algum evento muito chocante vai acontecer na vida dessa pessoa que vai obrigá-la a se rever. Então, questão de tempo, né? E eu diria mais, eu diria que mesmo nas pessoas que chegam à velhice infelizes, que não são poucas, eu me atreveria a dizer que elas tiveram também vários momentos de chacoalhada na vida e não aprenderam. Alguns de nós não aprendemos, ou aprendemos pouco. Eu acho que a gente sempre muda, sempre muda. Algumas características fundamentais talvez não, a gente sempre muda. Mas a maioria fica por osmose, muda só porque envelhece, muda só porque adquire um pouquinho mais de conhecimento. O mudar, transformar, que é não horizontalmente, mas verticalmente, a partir de um esforço consciente, assumindo os sacrifícios e aquilo que é necessário fazer, aí é para poucos. Aí necessita uma força motriz e um foco enorme, e uma disposição enorme, que parece que nem todo mundo teve ou tem. Mas, por outro lado, nunca teve tantas pessoas que hoje em dia tem. Uma das vantagens da maximização da mídia é que tem muita gente hoje falando muita coisa boa e dando exemplos. Concordo. Mas talvez também, enquanto você estava falando, me ocorre a ideia de que, por mais que a gente diga que a vida ensina, talvez isso talvez seja uma das justificativas para a reencarnação, é justamente essas pessoas que passam uma vida inteira agindo ou tendo um comportamento mais ou menos padrão e morrem, sendo a morte o evento mais forte capaz de fazer com que a pessoa se dê conta de que passou por uma vida de entorpecimento e talvez aí sim, só na próxima oportunidade de reencarnar que ela teria uma outra chance de mudar a situação, né? Porque, lógico, né, agora refletindo um pouco melhor, né, em função daquilo que a gente vem conversando, dá para a gente imaginar algumas pessoas que nascem e morrem mais ou menos da mesma forma, né? E aí, uma vida talvez não tenha sido suficiente para que ela despertasse, né? E com certeza eu vou morrer sem outros níveis de despertar, digamos assim, que eu acho que há uma hierarquia aí na questão da... Porque há uma tendência nos meios espiritualistas ou mais transcendentais de se falar de um nível de despertar que seja absoluto, mas talvez haja uma hierarquia aí de despertar em termos de níveis de consciência, onde você desperta de um sono, de um outro sono, de um outro sono, de um outro sono, assim por diante. Então, talvez a encarnação seja justificável por isso também, percebendo que algumas pessoas vão continuar dormindo talvez só com a morte que a pessoa, né, agora eu entendo o que eu estava fazendo, mas agora é tarde demais, vou ter que encarnar mais uma vez para tentar fazer diferente. Não sei. Eu acho que esse é um assunto lindíssimo, a gente adora esse assunto, ele é bem polêmico, ele dá margem a muitas interpretações e possibilidades. E eu concordo com o que você falou, e tem o outro lado da moeda também, que eu acho legal fazer. Tente pensar em algum personagem da história que tenha sido capaz de ter, numa existência humana, vivido todas as potencialidades possíveis e imagináveis, e queimado tudo que seria possível numa só encarnação. Não tem. Então, mesmo Jesus, mesmo Buda, apesar de disserem que talvez tenham transcendido e ir para algum outro lugar e não precisem mais encarnar, eu comprava essa ficha facilmente até alguns anos. Hoje não. Hoje não. Eu acho que não invalida. Jesus, de novo, sou bem crítico com relação a Jesus, porque ele não deixou nada escrito, ninguém que escreveu viveu com ele. Mas vamos imaginar que a maioria do que está escrito lá aconteceu. Teve uma vida extraordinária, sem dúvida nenhuma. Vivenciou tudo que era para vivenciar. Não casou, não teve filho. Tem que voltar. Buda teve filho? Tem que voltar. Porque se é para viver todas as possibilidades, se é isso, se é essa a ideia,
A não ser que não seja isso, a não ser que viva ao máximo a tua encarnação, faça jus a ela e depois transcenda para outras coisas e você estará ajudando ao profundo crescer, aí tudo bem. Mas se for perceber, porque um dia eu fiquei pensando nisso, é como se fosse, se você for pensar em que a gente teria que viver todas as possibilidades que existem, não tem universo, não tem 13,6 bilhões de anos de tempo para poder viver tudo que é possível viver. Como homem ou como mulher. Concordo. Não tem. Então, não deve ser isso. É uma interpretação simplista que porque a gente está aqui. Acho que depois, experimentando, deve ser outras coisas. Mas o que a gente sabe é que a consciência transcende. Né? E outra, não precisa ser só nesse orbe. Tem essa. Tem essa também. Não precisa ser só nesse orbe. Cara, infelizmente, eu acho que deu, né? Acho que 5 às 8 está 9 lá. Ficar esperto agora da próxima vez, prestando atenção no horário, né, que tem no laptop, porque a gente não vai ter um cronômetro para acompanhar. Mas eu acho que deu mais ou menos aqui. Eu queria agradecer a você por mais uma participação impecável e insubstituível. E até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, Nilton. Beleza, Roberto. Sigamos vivendo. Assim espero. Até mais. Falou, até mais. Tchau. Tchau.